queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Quinta-feira, 25 de junho de 2020, estamos aqui para gravar mais um vídeo da série que eu chamei de série de vídeos curtos, né? Que tem sido uma bênção para muitas pessoas, para mim também, em especial. E semana passada nós gravamos, né, um vídeo falando sobre salvação. E gera polêmica quando você fala de salvação, né? E não é o fato, irmãos, de Cristo ser o garantidor da nossa salvação, é Ele que cuida dela, não somos nós, que não haverá condenação, né? Então o vídeo de hoje vai falar do inferno. O inferno é real? E aí, o que você acha? Será que existe o inferno? Será que existe? Para falar disso, a gente tem que antes colocar aqui algumas coisas. Para falar do inferno não vale o que eu penso. Para falar do inferno não vale a opinião de alguém que visitou o inferno, né? Livros, né, que colocam visitas ao inferno. Não estou dizendo que essa pessoa não visitou, não esteve, nada disso, né? Só acho um tanto quanto complicado, né, pelo fato do inferno estar vazio ainda, né? Ele não foi inaugurado ainda. Mas, ok, tudo bem. A pessoa pode ter tido uma visão futura como João teve, quem sabe. Né? O apóstolo João teve uma visão futura de tudo o que aconteceria nos dias de hoje que estamos vivendo e nos dias que virão aí, né, da grande tribulação, do milênio. Então, não estamos aqui para julgar de maneira alguma. Mas eu quero dizer que a nossa base para falar disso tem que ser exclusivamente a palavra de Deus. Ok? Então, é onde nós vamos nos basear. A Bíblia como fonte de verdade. E no Antigo Testamento existem duas palavras que são fundamentais para falarmos aqui de inferno, que é salvação e condenação. Essa salvação é citada lá em Daniel 12:2, assim como a condenação citada em Ezequiel 32:30. Né? Mas a palavra em si, inferno, lago de fogo, que é a condenação final, ela não é utilizada de maneira literal. É utilizada a palavra Sheol, hebraica, né? Se você pegar essa tradução lá do hebraico, a palavra Sheol pode significar morte, sepultura, abismo e destino dos mortos, ok? Então essa palavra tem alguns significados aí e a gente já estamos colocando os textos aí para vocês. No Novo Testamento, a palavra que aparece já é a palavra Hades, né, que é equivalente ao Sheol e significa mundo dos mortos. Né? Aqueles que porventura já morreram, né, estão hoje aguardando o seu julgamento. Estão aguardando o seu julgamento, certo? É como se quando as pessoas morressem, né, ou, por exemplo, melhorando, se elas fossem presas, a pessoa que é presa hoje ela não vai direto para a prisão, mas ela aguarda por um julgamento, né, numa cela da delegacia e por aí vai. Aí sim, depois ela vai ser direcionada à penitenciária, né? Ou dependendo do crime, não sei como é que funciona, mas para um lugar onde ela vai ficar guardada com maior segurança, aguardando o julgamento. Né? Quem mais falou do inferno na Bíblia foi o nosso próprio Cristo. Né? Ele que mais falou do inferno. E a palavra que ele usa é Geena. Tá? Geena, que quer dizer lago de fogo, condenação final. Né? O sentido espiritual disso a gente pode ver em Mateus 13, 34 ao 40, né? Que Geena é o destino final dos ímpios de todas as épocas, inclusive a nossa época. Né? Então o inferno, irmão, existe. A Bíblia não diz, né, que o diabo reina no inferno. Isso é uma mentira. A Bíblia não diz que o diabo reina. A Bíblia não diz que as pessoas estão no inferno festejando. A Bíblia não diz que o inferno é no centro da terra. A Bíblia não diz nada disso. Esse lago de fogo, que é onde o inferno vai ser jogado após o trono branco, né, que é a condenação final dos ímpios, esse fogo é o mesmo fogo que os salvos estarão dançando. Os salvos estarão dançando e os ímpios estarão queimando. Lembra que eu falei? O material é diferente, apesar de o sol ser o mesmo. O mesmo sol que aquece o metal derrete a vela. Então o material é diferente e o sol é o mesmo. Ok? Não esqueça disso. Jesus, então, foi quem mais usou essa palavra inferno. E quando ele fala dessa palavra, ele está
é relacionado essa palavra inferno com trevas, com fogo, com choro, vermes e ranger de dentes, ok? Então esse lago de fogo, que é o destino final, após a condenação final do trono branco, né? A pior dor que você tem nessa vida, ela vai ser multiplicada e ela vai ser estendida por muito tempo. As pessoas pensam que o inferno é a extinção, né? Segundo o texto de Mateus 10:28. Eu quero dizer que não, porque a extinção é você acabar, né? E não é a extinção que vai acontecer, é a destruição. Ué, Rafa, mas se destrói, você acaba fazendo com que a coisa acabe. Não. Um carro, quando bate, por exemplo, ele deixa de exercer aquilo para o que ele foi criado, mas ele não deixou, né, de existir. Ele só deixa de ter a função, mas ele continua existindo mesmo destruído. Essa é a ideia do inferno. Essa é a ideia do lago de fogo, que é a condenação final. Né? Então, irmãos, os termos utilizados são muito significativos para a gente dizer que não, é uma condenação temporária. Não, é uma condenação eterna. É o que nós temos lá escrito lá em Apocalipse, por exemplo, que nós temos estudado, como segunda morte. A segunda morte. E nós não passaremos por essa segunda morte, certo? Alguns termos aqui são muito interessantes, né? Para a gente deixar bem claro que não é uma condenação temporária ou não é uma extinção definitiva. Por exemplo, quando a gente vê os termos como fogo eterno, né, lá em Mateus 18:8, né, ou desprezo e vergonha eterna, Daniel 12:2, ou ainda, né, atormentados dia e noite para todo sempre, Apocalipse 20:10, você não tem como dizer que é algo temporário, é algo que vai acabar, a pessoa vai desaparecer e nunca mais vai existir. Não. Inclusive o corpo vai ser unido novamente à sua alma e espírito para que ela possa pagar pela eternidade acerca daquilo que ela cometeu ou daquilo que ela não fez na realidade, que é reconhecer e seguir, né, o Senhor Jesus. Okay? Então, eu sei que é um tema complicado, mas é um tema que eu estou tratando com bastante carinho para que você possa entender da melhor maneira possível. Ok? E aí eu quero destacar mais algumas coisas aqui, já estou terminando. Maior condenação vai haver para duas classes de pessoas, né? Porque a condenação não é a mesma, né? Deus não é um Deus injusto, né? O estuprador, por exemplo, aqueles pecados que atordoam-nos de uma maneira muito intensa, né? Aquela coisa que a gente não consegue nem ouvir, né? Se a pessoa não se arrepender e se ela não reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador, ela vai sofrer uma condenação maior. Especialmente se elas conhecem a palavra de Deus e não a praticam, e aqueles que tiveram mais oportunidade de se arrepender e de reconhecer Jesus como seu único, o suficiente Salvador e não o fizeram. E esses vão sofrer uma maior condenação, vão passar por um tormento maior, porque Deus não é injusto, ele não vai fugir com a sua justiça. Ok? João 3, 18 e 36, né? O inferno é lugar para quem não segue a Cristo nesta vida. Esse é o público que está reservado com o bilhete comprado já lá para o inferno, para o lago de fogo. E precisamos entender uma coisa de uma vez por todas: Deus é Senhor. Ele é Senhor e Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, conforme Ele quiser, com quem Ele quiser. Né? A gente não tem que falar para Deus o que Ele tem que fazer. Assim como Ele nos dá a salvação eterna, Ele também, porque Ele não faria, né, a condenação eterna, uma vez que Ele é um justo juiz. Né? Uma vez que Ele é um justo juiz. Se você pensar que o inferno é algo muito difícil de compreender, tenta compreender e entregar o seu filho para salvar a vida de alguém. Você faria isso? O problema é que a gente acha que a criatura, às vezes, é maior do que o Criador. A criatura nunca vai ser maior do que o Criador. Nunca. Isso é uma lei física, não tem como fugir. Né? A criatura nunca será maior do que aquilo que criou, né? Do que aquilo que o criou. Certo? João 5:24 é um texto áureo, né? Um texto maravilhoso para a gente. Né? Quem ouve a minha voz e crê no que me enviou tem a vida eterna, né? E passa da morte para a vida.
certo? A palavra de Deus acerca do inferno é dura, porque ele tem que nos levar a reconhecer que se a gente for para lá, o sofrimento vai ser eterno. E o inferno, diferente do que muita gente pensa, né, o lago de fogo, o inferno, torna muito maior aquilo que ele fez na cruz por nós, se entregando por mim, por você, que não merecíamos. O nosso pecado era enorme, imperdoável, se não fosse por Cristo. Então o inferno só torna maior, né? O lago de fogo só torna maior a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra que ele fez por nós na cruz do Calvário. Por isso não é por obra, a obra já está feita. Amém? É por graça. Nós não somos merecedores, mas a graça, a própria graça e o amor, que é o próprio Cristo, nos alcançou. Amém? Glorifique a Deus por essa graça maravilhosa que está sobre nós. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.